Nesse vídeo eu vou te mostrar que as entidades escutam as suas orações e que quando você está num momento muito difícil, elas podem te ajudar através de outras pessoas. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar um relato que aconteceu comigo e que pode te ajudar a fortalecer a sua fé nas entidades de Umbanda e em Deus de modo geral. Meu nome é Rax, sou médium de Umbanda e sejam bem-vindos ao meu canal. E logo de começo eu quero te fazer uma pergunta. Você já passou por uma situação na sua vida que você se viu no meio da escuridão, como se estivesse no meio de uma encruzilhada sem saber para onde ir? Eu tenho certeza que você já passou por algum momento assim. E talvez você esteja passando por esse momento agora. E como que a gente age nesse momento que a gente se vê sozinho? Talvez você não faça parte de uma religião, ou então de um centro espírita, ou de um terreiro de Umbanda, e nem saiba o nome das suas entidades, ou se você é médium ou não. Então como você se vira sozinho nessa história? Foi um pouco disso que aconteceu comigo essa semana. Eu me vi no meio de uma situação que eu nunca tinha passado, e no meio dessa tempestade, eu tava indo para um lugar muito ruim. Eu baixei o meu padrão vibratório, e eu comecei a ficar muito negativo, me senti triste, comecei a ter muitos pesadelos e começou a vir muitos pensamentos ruins. E nesse momento eu me vi ali sozinho, sem saber quem ouvir e a quem pedir ajuda. Então só me restou fazer oração. Então numa noite eu peguei, fiz uma oração, rezei o Pai Nosso, Ave Maria, rezei também o Credo. E eu tenho um probleminha que eu tenho dificuldade de decorar oração. Eu sempre me esqueço das palavras, me embolo tudo. Mas eu tinha feito um vídeo com a oração do Credo. E na hora que eu fui fazer, eu vi que eu decorei. Só isso já me deixou um pouquinho mais feliz. Depois disso, eu fiz uma oração com as minhas próprias palavras. Então, nesse momento, eu simplesmente fecho meus olhos, vou conversando com eles e pedindo orientação, ajuda. E nesses momentos de muita dificuldade, eu me amparo muito ao Pai Joaquim. Então eu pedi a ele: Pai Joaquim, me ajuda, me mostra que eu não tô vendo, me ajuda a voltar pro caminho certo, pra direção certa, porque eu sinto que eu tô me desesperando. E eu preciso da tua ajuda. E eu sei que vocês podem me ajudar, então me ajuda. E foi isso que eu fiz. Peguei, dormi e tal. No dia seguinte eu acordei já com uma energia diferente. E eu sabia que tinha um guia meu encostado, mas eu não sabia quem era. Eu tava na dúvida se era Exu, se era o Malandro, mas eu sentia que era o Pai Joaquim com uma entidade mais da esquerda. Daí me deu aquela vontade de arrumar lá as minhas coisas, lá o meu cantinho. Pra quem não sabe, eu tenho um cantinho aqui na minha casa onde eu guardo as minhas coisas espirituais, onde eu faço as minhas meditações. Eu já fiz um vídeo aqui mostrando ele. E daí eu troquei tudo, limpei tudo. Eu senti que o malandro tava querendo baixar, né? Incorporar para dar algum recado e me descarregar. Eu não tava sentindo nenhum espírito, tava sentindo uma energia pesada mesmo, como se tivesse uma nuvenzinha em volta de mim. Aí eu chamei a minha cambona, que é a minha mãe. Pra quem não sabe, eu tenho um quintal que é grande e mora várias outras casas, inclusive a minha mãe. E quando eu preciso de ajuda nesse sentido, é ela que vem me ajudar. Porque como eu tô incorporado, eu não consigo, né, anotar as coisas ou fazer certas coisas. Então ela anota tudo e depois me passa o recado. Algumas coisas ficam na minha cabeça, outras eu esqueço. Mas na maioria das vezes eu consigo lembrar ali do recado, do que as entidades falaram. Daí eu senti a energia do seu Zé, tal, incorporei. Ali sentou do lado ali da imagem dele, cruzou as pernas, pediu uma cervejinha ali pra passar nos meus pés. Geralmente, quando os meus Exus vêm, eles pedem um pouco de cachaça, se for o tiriri ou o sete porteira, para passar ali no meu pé, porque isso ajuda a afirmar mais a energia deles e também serve para descarregar as energias para a terra. Me defumou, me descarregou com a pana dele e depois ele começou a conversar com a minha cambona. E quando vem as entidades, a minha mãe, ela parece uma metralhadora, já começa a questionar: por que vocês estão aqui? O que tá acontecendo? Daí o seu Zé, ele é muito fino, né? Ele é muito engraçado, ele é bem tranquilão. Ele veio assim, um gentleman, que ele chegou e falou: calma, moça, deixa eu primeiro descarregar o menino, deixa eu me assentar e depois a gente faz a nossa prosa. Daí ele fez o que tinha que fazer, depois ele pegou e falou pra minha mãe: agora vamos conversar, agora eu já tô pronto pra conversar. E eu não vou falar tudo porque foi tipo 40 minutos de conversa. Mas em resumo, eu vou passar algumas coisas que talvez sirvam pra vocês.
Então, em primeiro lugar, ele disse que ouviu as orações que eu tinha feito, que o pai Joaquim mandou ele vir ali, que o pai Joaquim também estava ali do lado, orientando, e que sempre que a gente precisasse, era para orar e pedir ajuda deles. Que se tivesse alguma necessidade, eles viriam e dariam os recados. Porque no meu caso, gente, eu já tenho um bom tempo de Umbanda, eu já sou médio desenvolvido e eu tenho um cantinho especial só para isso. Então eu não fico incorporando no meio da casa não, tenho controle. E raramente eles vêm, eles só vêm quando é para uma necessidade mesmo. E quando eu tô no terreiro, eles vêm no terreiro. E já vou adiantar uma coisa que ele falou, que foi que realmente eu necessito voltar para um terreiro, para eu continuar a minha caminhada, porque isso é algo que eu tenho refletido há muitos meses e eu tenho sentido ultimamente a necessidade de voltar. Até porque muitas pessoas que seguem o canal vêm me pedir ajuda e como eu tô afastado do terreiro, eu não posso ajudar ninguém, a não ser com uma palavra amiga, com um conselho, mas com a entidade mesmo, eu só posso fazer isso se eu estiver dentro de um terreiro. E já tem um tempo que eu tenho visitado um terreiro e que a preta velha desse terreiro me convidou para fazer parte dele. Mas ela disse para eu ir com calma e só entrar quando eu realmente sentisse que era a hora. E é nesse momento que eu tô agora. Eu tô sentindo a necessidade de que eu preciso voltar e continuar com a minha caminhada. E aqui eu divido muito a minha jornada como médium, para vocês verem que a gente passa por essas coisas e é muito difícil a gente seguir sozinho. E isso foi uma das coisas que ele falou, que a criação desse meu projeto no Tic-Tic, que ele não fala internet, ele não fala live, ele fala aquelas coisas que ele faz, o Tic-Tic, ele disse que esse canal, ele serviu muito para isso, para eu abrir a minha mente, para eu expandir mais a minha consciência e para eu aceitar melhor certas coisas que eles querem para minha vida. Então ele falou que realmente é importante que eu caminhe junto com um grupo, fazendo parte de uma corrente. Porque quando você faz parte de uma corrente, de uma casa, de um terreiro, você tem mais proteção. Você não conta só com a ajuda das suas entidades. Você passa a ter ajuda da Mãe de Santo, das entidades, dos outros médios, e daí você fica com o seu espiritual mais fortalecido. Outra coisa que ele falou é sobre como eu agi com esse meu trabalho. Ele me disse para eu evitar críticas a outras pessoas e para eu evitar guerras desnecessárias. Porque uma coisa é você tá caminhando e de repente você pisa num formigueiro. Outra coisa é você ficar cutucando ali o formigueiro ou então uma colmeia de abelhas, porque querendo ou não, você vai ser atacado. Então, se você pode evitar certas guerras, para que você vai ficar nutrindo essa energia desnecessária? Então, isso já serve para vocês. Evitem ficar entrando em discussões e em debates que no fundo não vai fazer diferença na tua vida. Então muitas vezes é melhor a gente ficar quietinho e seguir o nosso caminho. E é isso que eu tô buscando fazer agora. Outra coisa que ele falou é sobre por que eu diminuí a minha vibração. Ele disse que tudo bem a gente ter uma opinião sobre algo, mas o que a gente não pode deixar é que as pessoas nos diminuam. Que em todo o trabalho que a gente faz, a gente recebe críticas, mas a gente não pode levar isso para dentro da gente. Então você também já deve ter passado por uma situação onde começaram a falar mal de você. E quando você ouve isso, você quer se defender, você quer brigar, bater de frente com a pessoa. E eu fiz um pouquinho disso. E ele falou, cara, diz pro menino pra ele não se preocupar. Ele sabe da jornada dele, ele sabe quem ele é. Então segue em frente e esquece o resto. E daí ele falou algo que a princípio eu achei muito estranho, depois que a minha mãe me contou e tal. Ele me disse pra pegar, fazer uma limpeza na casa inteira, passar defumador, para ficar com uma vibração nova, com uma energia boa, renovada. E depois ele falou, fala pro menino ficar longe do tec-tec, né, do computador. Manda ele hoje só relaxar, vendo alguma coisa, escutando música, fazendo qualquer coisa. Mas fala pra ele não trabalhar hoje. E só amanhã ele vai fazer o tec-tec dele. Daí, depois disso, ele rezou também a minha mãe, descarregou ela e subiu. E daí eu fiz isso. Tomei meu banho, limpei a casa. Então, é muito importante que você também faça isso. Deixe sempre a sua casa limpa. Se você puder, faça um defumador, tome seus banhos, porque tudo isso ajuda você a
manter uma vibração alta. E daí eu fiquei no meu sofazinho, vendo série, vendo filme. E daí algo incrível aconteceu. Porque existe uma profissional muito respeitada na área de marketing e que eu sigo o canal dela, que ela dá algumas aulas sobre esse tema. E nesse dia ela ia dar uma aula justamente sobre como lidar com haters e com o cancelamento, que era algo que justamente eu tava passando. E daí eu fiquei naquilo, vejo ou não vejo, vejo ou não vejo. Será que não é melhor deixar pra amanhã? E aquilo na minha cabeça, vai assistir isso, vai ser importante pra você. Daí eu comecei a assistir e eu fui comentando, eu nunca comento nessas lives. Mas nesse dia me deu vontade, eu comentei, né? Aí ela leu, citou o meu nome e depois, lá pro final da live, ela começou a tirar dúvida das pessoas. E eu fui uma das pessoas que ela tirou as dúvidas. E muitas coisas que ela falou, o seu Zé tinha falado pra mim. Eu achei isso muito engraçado, uma coincidência enorme. E ela também, querendo ou não, divulgou o meu canal, porque ela pegou a minha mensagem e botou na tela. E tudo que ela me disse ali serviu não só pra me trazer uma paz, porque eu vi que o que eu tava passando, vários outros profissionais da área já passaram. E também com as dicas dela, eu mudei uma série de coisas no canal para me proteger. E se vierem me xingando, o YouTube bloqueia automaticamente. Então todas as dicas dela me serviram muito, porque uma das coisas que ela disse foi assim, que algumas pessoas quando vão para a internet acabam se segurando muito com medo das críticas, e isso faz ela perder um pouco da luz dela. Então era pra gente não ter medo de ser a gente mesmo, e também não ter medo de perder seguidores, porque a gente tem que ser fiel aos nossos princípios, à nossa mensagem e ao nosso objetivo. E essas palavras foram muito parecidas com o que o seu Zé tinha falado pra mim. E daí eu fiquei pensando, gente, será que ele me falou pra ficar descansando justamente porque eu ia assistir isso daí e isso ia me ajudar muito? Porque querendo ou não, resolveu os meus problemas. Porque ele resolveu a parte energética e eu precisava de algumas coisas que ele não ia conseguir me dizer porque é muito técnico do meu profissional. Então, querendo ou não, essa pessoa, a Priscila, resolveu esses problemas técnicos que eu estava passando e que ele não podia me explicar. Fora isso, eu também fui olhar as mensagens dos meus inscritos daqui do canal. E eu vi que tinha muita gente que me apoia. Eu recebi orações, recebi mensagens positivas. Então toda essa experiência ruim, no final, me serviu para crescer como pessoa, como médium, como espírito e como youtuber também. E às vezes você vai acertar, às vezes você vai errar, às vezes você vai ser aplaudido, às vezes você vai ser xingado e tudo bem. E a gente que é da Umbanda, a gente tem que se acostumar com isso. A gente é atacado o tempo todo, por todos os lados, seja no espiritual, seja no material. Mas ao mesmo tempo a gente não pode se acostumar com esses ataques. E quando é necessário a gente tem que se impor. E às vezes, como ele disse, é bom a gente evitar certas guerras. Então eu espero que esse vídeo tenha servido para passar um pouco mais de força para você ver que às vezes uma oração faz realmente uma diferença na sua vida. As entidades, elas não vão pegar e fazer as coisas para você, mas elas vão te dar aquela orientação, aquela força, aquele apoio de você saber que você não está sozinho. E elas vão te ajudar a chegar nas pessoas certas que vão te dar a solução que você precisa. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, deixa seu like, se inscreva no canal, porque eu tô sempre aqui produzindo conteúdos ligados à Umbanda, tem vários vídeos legais, tem muita novidade vindo por aqui, e também você vai poder acompanhar um pouco mais dessa minha jornada e descobrir os próximos episódios aí dessas aventuras com as entidades. E fiquem com Deus e que Pai Joaquim e todas as entidades de luz te protejam. Tchau, tchau!